Bom, senhores, é, eu acho que em toda a nossa discussão faltou nós discutirmos dois tópicos que são muito importantes. Na verdade, eles não são muito importantes. Eles continuam sendo os tópicos centrais, que é o seguinte: é o que é essa filosofia, né? Que a gente estava tentando descobrir e qual é a verdadeira influência dela sobre nossa vida, né? Por que o brasileiro ele não consegue alcançar o que é essa filosofia? E como o conhecimento do brasileiro, segundo Spinoza, é baseado exclusivamente no aprender por ouvir dizer, a gente nunca vai alcançar a profundidade desses dois tópicos. Então vamos começar pensando na etimologia da palavra filosofia. Filosofia, philos, é o amor. E sofia é o saber, é o amor ao saber. Mas a gente precisa fazer uma diferenciação do philos grego com o ágape. O ágape é aquele amor que uma mãe tem por um filho, que um ser humano tem pelo outro. É o amor altero, de se colocar no lugar do outro. A filosofia não se refere a isso. A filosofia, o termo philos, ao invés de ágape, porque senão seria ágape-sofia, mas é filosofia. O termo philos, ele se refere ao amor fraterno. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o amor fraterno pelo saber não é aquele amor incondicional que você vai fazer tudo por ele. O philos é um amor como você tem por um irmão, em que você quer ajudar ele. A filosofia é um método de você chegar ao autoconhecimento. Depois a gente pode fazer um tópico separado sobre o autoconhecimento. Mas o que acontece? Através da filosofia, nós podemos chegar a um autoconhecimento, mas se nós entregarmos a esse amor fraterno que nós temos pelo saber. É assim, eu não posso mais aceitar que eu sei as coisas porque eu ouvi dizer as coisas ou porque eu tive a experiência de fazer isso. É o terceiro conhecimento do Spinoza, o por dedução, que é o máximo, desculpa a sinceridade, mas hoje eu vejo que é o máximo de conhecimento que um brasileiro pode alcançar. Não o conhecimento transcendente, que é o maior, mas o conhecimento por dedução. Então, nós estamos falando, né, sobre a filosofia, nós temos que aceitar que isso é o amor fraterno ao saber que vai nos levar ao conhecimento. Só que o detalhe do Aristóteles ter usado o termo philos e não ágape, que é o amor incondicional, é um amor assim que ele vai nos direcionar, ele vai nos ajudar, é um amor que vai assim, eu amo o saber. Só que esse amar ao saber, ele vai te direcionar para quê? Para você se desviar de qualquer tipo de preconceito, porque você tem um amor fraterno. Não importa as divergências de pensamentos, você sempre tem que procurar um amor, esse fraterno, que ele te direcione para o caminho do bem. É por isso que foi usado o termo philos e não ágape. Agora vamos falar sobre a influência dele. Foi muito interessante a última reunião, foi perfeita para demonstrar a influência da filosofia. Nós estávamos discutindo, né, sobre como o homem aprende, e o Kleber chegou e falou assim: não, eu acredito na reencarnação. Então ele acredita que o conhecimento que chega até nós é um conhecimento imanente, vem de outra vida. Já o Flávio, ele falou o seguinte: não, eu acredito, a gente aprende por experiência. Tem pessoas que nascem mais evoluídas que o outro. É o ponto X da questão. A influência de Platão e Aristóteles no nosso pensamento é essa. Você não tem um pensamento seu, nós não temos um pensamento nosso. O pensamento ele foi passado para nós através da história, da cultura, através da criação e através da carga genética.
O que nós temos que fazer é tentar filtrar justamente tudo aquilo que está fora do princípio da não contradição e do princípio da causalidade. Por exemplo, o Kleber acredita que o homem nasce e, né, ele traz das outras vidas um conhecimento e ele vai aplicando nisso. Isso explicaria para ele, por exemplo, o fato de uma menina de 9 anos tocar bateria como um adulto. Já o Flávio, ele acredita o quê? Que não, essa menina ela foi estimulada para isso. Então, ele acredita que as pessoas nascem com potencialidades diferentes. Ninguém nunca vai ser capaz de descrever, de falar quem está certo. O problema da filosofia é tentar chegar ao mais perto da verdade possível, para a gente resolver os nossos problemas internos e tentar chegarmos ao nosso autoconhecimento. Ninguém é capaz de dizer que o Kleber está certo ou que o Flávio está certo, mas os dois podem chegar no consenso de como o ser humano utiliza esse conhecimento que ele recebeu. O conhecimento, a torre do conhecimento, é sempre de baixo para cima. Foi como descreveu Descartes. Descartes ele fez o seguinte: o conhecimento é uma árvore em que a metafísica são as raízes, a física é o caule, a medicina, a mecânica e a moral são os galhos. Apesar de ele ser um racionalista, ele não acreditar na reminiscência, esse conceito ele serve para nos direcionar, sim. Então o que eu digo? Ao invés do Flávio defender uma posição e do Kleber defender outra posição e os dois discutirem, nós podemos chegar a um consenso juntos. Outra coisa como nós vamos fazer isso, né? Nós vamos buscar esse conhecimento juntos através sempre do princípio da não contradição e do princípio da causalidade. Quando você começar a estudar, por exemplo, vamos usar um tema atual, o coronavírus está aí. Quem causou o coronavírus? O Kleber poderia muito chegar, é uma coisa espiritual. E o Flávio, não, isso aí foi um plano de laboratório que fizeram para acabar com metade da humanidade. Não estou falando que é isso, estou falando que são várias teorias absurdas que aparecem. Porém, através do raciocínio e através da intuição, nós podemos chegar a um consenso onde nós vamos conseguir brotar dentro de nós a maiêutica socrática, que é o quê? O conhecimento ele vai vir. O conhecimento ele não precisa ser o mesmo para todos, mas ele precisa necessariamente estar claro e distinto para cada ser humano. Se cada ser humano acreditar perfeitamente no que diz e viver do modo como diz e pensar do modo como diz e age, a humanidade ela vai estar no caminho da verdade, vai estar no caminho do bem. Outro problema que eu queria discutir, né, para finalizar, é o seguinte: a gente numa empolgação fala assim, caramba, vamos estudar os filósofos, vamos ler tudo. Um pensador, ele leva décadas para se formar. Né, nós estamos muito atrasados nesse quesito, né, nós precisaríamos assim de muitos anos para tentar entender o pensamento de um pensador qualquer. Então, o que eu sugiro? Que nós tentemos estudar o pensamento central da filosofia de cada filósofo. É o seguinte, por quê? Porque, vamos pegar como exemplo o próprio Descartes, né? O pensamento central dele está nas meditações metafísicas. Ele escreveu milhares de outras obras, mas o pensamento central dele sobre o edifício do saber, sobre como o homem consegue adquirir conhecimento e sobre o que o homem é, está nas meditações metafísicas. Ele fez outras obras brilhantes, mas nessa vida nós não vamos ter tempo de estudar isso. A Marilena Chauí, né, descreveu esse problema, né? Ela escreveu um livro, né, falando da filosofia, e ela descreveu. Eu tive esse livro na faculdade. Não dá para você saber de tudo, mas você precisa estudar o pensamento sempre